Esse Grande Prêmio da Catalunha foi simplesmente fantástico, mas todo final de semana, todo Grande Prêmio, eu falo isso. Simplesmente cada corrida consegue ser melhor do que a outra. Antes de falar do Grande Prêmio, eu vou falar de uma notícia que teve na quinta, onde Aleix Espargaró teve uma coletiva de imprensa e ele afirmou que essa será a última temporada dele na MotoGP. O final de semana começa com um treinamento classificatório mais uma vez decepcionante para Marc Marquez. Depois de não ter conseguido se classificar para o Q2 em Le Mans, ele também não consegue se classificar para o Q2 na Catalunha. E no Q1 ele fica em quarto, e isso condena ele a começar as duas corridas, a sprint e a principal, bem atrás no grid de largada, complicando mais uma vez o final de semana dele. Mas eu vou ser honesto, enquanto em Le Mans ele conseguiu sair lá de trás e chegar no pódio nas duas corridas, nesse Grande Prêmio da Catalunha, eu tinha minhas dúvidas se ele conseguiria fazer a mesma coisa, até porque ele já afirmou que o circuito de Catalunha não é um dos circuitos que ele prefere. Mas, para surpresa de todos, ou não, ele mostrou o porquê ele é 8 vezes campeão mundial. O Q1 termina com Di Giannantonio e Raul Fernandes nas primeiras duas posições, com o Raul Fernandes finalmente mostrando competitividade. Até porque tem rumores que no próximo ano a equipe da Trackhouse gostaria de trazer para a MotoGP Joe Roberts, que é um piloto americano da Moto2. E se ele vier para a Aprilia, na equipe Trackhouse, alguém terá que deixar o lugar para ele. E Raul Fernandes é quem está correndo mais riscos. No Q2 temos Aleix Espargaró, que faz um tempo sensacional, de 1:38.190, garantindo a pole e o recorde como volta mais rápida no circuito. Do lado de Aleix temos o duas vezes campeão Pecco Bagnaia em segundo, e em terceiro Raul Fernandes, que confirma a velocidade mostrada na sexta. Jorge Martin, por sua vez, não consegue uma boa posição e fica em sétimo no Q2. Isso porque ele caiu no final da sessão qualificatória, junto com Morbidelli, perdendo a oportunidade de lutar para uma posição mais avançada no grid. À sua frente, na segunda fileira, temos as duas KTMs, a de Binder e a de Acosta, em quarto e quinto lugar, respectivamente, e em sexto temos Di Giannantonio. A corrida sprint foi bem dramática e emocionante, como toda a corrida da MotoGP, na verdade, esse ano. Aleix Espargaró vence uma corrida onde simplesmente 3 pilotos que estavam em primeiro caíram. Parecia uma maldição. Quem ficava na frente, caía. A primeira decepção foi de Raul Fernandes, que pela primeira vez na sua carreira da MotoGP conseguia liderar uma corrida. Só que essa liderança não durou muito. Logo que começou a corrida, Bagnaia e Acosta disputaram a liderança nas primeiras voltas, mas na volta 3, Raul, que partiu em terceiro, conquistou a liderança na curva 10. Raul veio dominando a corrida com uma velocidade absurda, porém, pessoalmente, quando eu vi ele em primeiro, eu já pensei no fundo que ele não conseguiria manter aquela velocidade até o final e que não duraria muito a liderança dele, e assim foi, infelizmente. Depois que Raul cai na curva 10, Binder dispara na frente em primeiro, deixando Acosta e Bagnaia disputando pelo segundo lugar. Mas aí veio a segunda grande decepção. Binder cai na liderança do mesmo jeito que Raul caiu, só que dessa vez na curva 5. Após a caída de Binder, Bagnaia e Acosta disputaram o primeiro lugar e o italiano conseguiu sair vitorioso, largando na frente. Aleix, que perdeu a liderança logo na largada, nesse momento estava em terceiro e ultrapassa Acosta também, conquistando o segundo lugar. Acosta nesse momento começa uma disputa com Marc Marquez para o terceiro lugar, o novato contra o 8 vezes campeão, mais uma vez. Marc Marquez consegue ultrapassar Pedro Acosta, conquistando o terceiro lugar, saindo de 14º. A terceira e maior decepção foi a de Pecco Bagnaia. Ele caiu da liderança, outro que cai da liderança na última volta da corrida. Pecco cai na curva 5, perdendo mais uma vez a chance de pontuar na sprint. Com a caída de Pecco Bagnaia, Aleix conquista a vitória na sua casa. Marc Marquez fica em segundo e Pedro Acosta fica em terceiro. Jorge Martin, que largou em sétimo, chega em quarto. No domingo, Bagnaia mostrou mais uma vez que quando ele não vai bem no sábado, você pode apostar que no domingo ele vai estar no pódio com certeza. Depois da decepção da corrida sprint, ele tinha que conquistar pontos para não deixar que Jorge Martin criasse uma diferença muito grande na pontuação, na classificação do campeonato. Logo que a corrida começa, Bagnaia se posiciona em primeiro, seguido por Acosta, Binder e Martin. Enquanto isso, Marc Marquez
começa sua escalada mais uma vez surpreendente, passando de 14º para 10º. Na primeira volta, enquanto lá na frente Martin passa Binder e tempo depois passa também Acosta, conquistando o segundo lugar, Martin se demonstra melhor do que no sábado, conquistando a liderança após 4 voltas, passando Pecco Bagnaia. Chegando ali na metade da corrida, mais ou menos, porém, temos uma reviravolta. Pedro Acosta, que no entanto tinha ultrapassado Pecco Bagnaia e conquistado o segundo lugar, cai na curva 10, perseguindo Jorge Martin, deixando a posição de segundo lugar para Pecco Bagnaia. Pedro Acosta, porém, consegue reentrar na corrida em 20º lugar. Marc Marquez, que ficou um tempão atrás de Morbidelli, finalmente consegue passar ele, e daí em diante ele vai subindo posição após posição, até chegar em 4º, atrás de Aleix em 3º. Lá na frente, Jorge Martin não consegue manter a liderança, e depois de um certo tempo, Pecco Bagnaia consegue se aproximar, ultrapassando ele. Faltando 4 voltas para terminar, Marc Marquez ultrapassa Aleix Espargaró, conquistando o pódio pela 4ª vez, largando da 5ª fila do grid. Depois de ter conquistado 2 pódios em Le Mans saindo lá atrás, ele consegue conquistar mais 2 pódios, saindo bem atrás no grid novamente. Marc Marquez e Jorge Martin, que também disputam uma vaga para a equipe oficial da Ducati no próximo ano. Quem vocês acham que deve conquistar essa vaga? Quem vocês acham que merece conquistar essa vaga? Marc Marquez ou Jorge Martin? Enea Bastianini, pessoalmente eu acho que não tem chance de continuar na Ducati, até porque em todos os grandes prêmios ele termina a corrida atrás dos principais rivais dele, Marc Marquez e Jorge Martin, e nesse domingo também ele teve uma corrida bem decepcionante. Marc Marquez tem que começar a ter sessões qualificatórias melhores se ele quer ter mais chance de ganhar, até porque não é sempre que ele vai conseguir chegar no pódio saindo lá atrás no grid de largada. Já Pecco Bagnaia tem que começar a dar menos vacilos no sábado, porque são esses pontos que ele perde que vai fazer muita diferença lá na frente. Já Jorge Martin não teve um final de semana muito bom, igual a gente está acostumado, mas conseguiu ali se manter em 4º na sprint e conquistar o segundo lugar na corrida de domingo, e conseguiu manter aquela constância que é essencial para ser campeão da MotoGP. Esse final de semana foi muito emocionante e eu estou feliz que no próximo final de semana já tem outro grande prêmio, inclusive o Grande Prêmio da Itália, que é onde eu moro, e é um dos circuitos mais legais, na minha opinião. Esse foi um review do Grande Prêmio da Catalunha, um grande prêmio sensacional, e espero vocês no próximo vídeo. Falou, fui!